26 de fevereiro de 2020, é registrado oficialmente o primeiro caso de SARS-CoV-2 em território nacional. Naquele momento, a informação inicial era de que se tratava apenas de uma síndrome gripal mais agressiva em pacientes acima de 60 anos. O que seria apenas mais uma síndrome gripal acabou se tornando uma das maiores crises sanitárias e sociais de nossa nação. Após quase 2 anos desde o início da pandemia, o país contabiliza mais de 600 mil vidas perdidas, dentre elas pais, mães, filhos, filhas, maridos, esposas, entre tantos outros entes queridos, que deixam saudades e o permanente lembrete da brutalidade desta doença. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Falta de leitos de unidade de terapia intensiva em todo o país fazem com que pacientes recorram à justiça para conseguir atendimento especializado. No pior momento da pandemia, o Brasil pode entrar num processo de judicialização das vagas. Os hospitais do Piauí estão com quase 100% de ocupação de leitos de UTI para pacientes Covid. A partir daquele instante, todo o cenário social, político e econômico de uma nação inteira mudaria. Alta no preço de alimentos básicos, aumento do preço da gasolina, aumento do desemprego, taxas recordes de inflação, aumento do preço de aluguéis. Com isso, muitas pessoas acabaram com uma única alternativa: a vida nas ruas. A população em situação de rua em março de 2020, segundo o IPEA, somava 221.869 pessoas, sendo que 124.698 se localizavam na região sudoeste do país. Apesar de não haver dados atualizados, sabe-se que o número de pessoas em situação de rua em 2021 aumentou de forma significativa, pois a taxa de desemprego, segundo o IBGE, atingiu mais de 14,4 milhões de brasileiros e a taxa de pobreza no país triplicou. O que ela impactou no meu dia a dia, se já era difícil de arrumar um ramo, ficou um pouco mais difícil, né? Mas nada que não se supere, né? Nada, não mudou nada. A única coisa que melhorou é que me deram o auxílio emergencial. Não, o auxílio emergencial, eu não recebi Bolsa Família. Eu dei entrada esse dia, mas... Boa venda, amigo. Aqui nós conhecemos todo mundo. Nós temos 5 anos aqui, só nesse mesmo lugar aqui, ó. Eu e esse rapaz de lá. Na época da pandemia. A pandemia colocou na rua. Fechou o restaurante que eu trabalho. Não aguentou segurar. Os funcionários teve que fechar. Aí eu peguei, não consegui mais pagar aluguel. E eu fui para um albergue. Só que eu não me adaptei lá. Era muita gente dormindo assim. E a gente se redescobriu na rua, né? Que a rua ensina muita coisa também, é meio perigosa assim, né? Meio perigosa, a gente vive com vários riscos. Eu sou um artista de rua, trabalho com muita dificuldade e realmente resido aqui nas calçadas, porque dentro desse contexto de ocupação, de resistência, eu estou como morador de rua, como invisível. A população de rua, não só durante a pandemia, mas antes já vinha no processo de crescimento exponencial. Muita gente, devido ao descaso do governo. Porque assim, né, tinha bastante pessoas que nos ajudavam e devido a essa pandemia aí, essas pessoas sumiu, aí ficou mais difícil o acesso, né? Mas fora isso daí, sempre tem aquelas outras pessoas que a gente vem a conhecer e que vêm nos ajudar. Bastante, afetou bastante, por causa que embaçado é para nós ganhar dinheiro, essas coisas. Nós também vivendo, né? E na pandemia eu morei em uma parte de lugar, já morei em um monte de lugar na rua, essas coisas. Demais, aumentou demais, né? A população de rua aumentou bastante. Muita gente, cada vez aumentando, né? Isso daí. Conhecer, tem meu irmão que teve, tem minha cunhada que teve. De rua? Não.
Não. Essa parte aí eu não cheguei a conhecer, não. Antes de nós tomar as vacinas, nós tomava Coronagole, né? Nós tomamos Coronagole, álcool interno. O coronavírus eu queria que ele acabasse era com a intimidade do ser humano. Só morreu gente ruim, não morreu gente boa. Sabia? Eu nunca peguei doença nenhuma. Eu fiquei sabendo. Eu tô cara informado. Nós temos muito conhecimento aqui. Aí, quando apareceu a pandemia, eu conheci a coisa da China. Quem mandou para nós isso aqui foi a China. Para nós não, para o mundo. Você viu algum cachorro morrer de coronavírus? Deve matar ser humano. Sobre o governo Bolsonaro, foi uma vergonha, né? Mundial. Foi uma vergonha mundial, na verdade. Se votaram nele, colocaram ele lá, tiveram o resultado agora. Então a culpa não é bem dizer dele. A culpa foi de quem votou nele e colocou ele lá. As primeiras vacinas que teve foi para os moradores de rua, que é o pessoal mais... Entendeu? Antes de chegar, a primeira vacina os mais velhos e tal. Quando chegou mais ou menos a média para vacinar o pessoal de 40 anos, assim, aí já começou a vacinar o pessoal dos moradores de rua. Aí passa os assistentes assistentes de saúde, dava a carteirinha, vai lá, tá tudo no... Mas é uma ONG que existe há pouco mais de 5 anos e a gente trabalha com a população vulnerável nas ruas e nas comunidades. Então a gente já tem ações semanais, hora nas ruas, a gente cobre mais ou menos 400 quilômetros por noite. Toda vez que a gente sai 2 noites por mês para a rua e 2 noites para a comunidade. Nos 2 casos, a gente leva alimento, cobertores, itens de higiene, absorvente, ração para os pets, e cestas básicas para as comunidades. Então, o nosso trabalho é no atendimento a essas pessoas vulneráveis que estão nas ruas e em comunidades de extremo risco na cidade. Por causa da pandemia, assim, antes da pandemia, a gente saía em ações de mais ou menos 300 voluntários, sabe? E a gente tem mapeado já as rotas que a gente faz na cidade, conhecia mais ou menos as pessoas. O que aconteceu depois da pandemia, que a gente teve que fechar as nossas ações para restringir o número de voluntários por conta do risco de transmissão, né, do vírus. Ao mesmo tempo que o número de pessoas na rua cresceu demais, porque as pessoas perderam seus empregos, não tinham mais condição de se manter em casa e tudo mais, e acabavam indo para as ruas para conseguir meios, né, de subsistência. E as doações também caíram bastante por conta do cenário econômico que foi causado pela pandemia. Então, essas foram as principais mudanças que a gente sentiu. Porque qual que é o diferencial do trabalho do Gás? A gente vai até onde a pessoa está. Diferente de várias outras ONGs que param e esperam as pessoas vir, né? A gente vai, por isso que a gente roda tanto, assim. A gente vai até onde a pessoa está. O que aconteceu é que com a pandemia e com o aumento do número de pessoas na rua, teve muita mudança, assim, sabe? Eles começaram a mudar muito de lugar. Das pessoas que a gente sempre acompanha, a gente não soube de nenhuma morte, mas também essa questão da morte de pessoas em situação de rua por conta da Covid está muito subnotificada também. Não há um controle específico da Prefeitura ou da Secretaria de Direitos Humanos em relação a isso, nem da Secretaria de Saúde. São números muito obscuros ainda. A gente não sabe ao certo quantas pessoas, né, vivendo em situação de rua foram vitimadas pela Covid. Nas nossas rotas, a gente não soube de ninguém. Da gente ver crescer a olhos nus a quantidade de pessoas, né, na rua, durante a pandemia, antes da pandemia, a gente não tinha esse trabalho com a comunidade. Então, o que a gente começou a perceber? Que muitas pessoas, por conta, né, de redução de salário, até mesmo de perda de emprego, o dinheiro que entrava, elas optavam por manter o aluguel, né, do seu barraco lá na comunidade e iam para as ruas para tentar conseguir comida, e a família toda. Por causa dessa situação, a gente viu a necessidade de começar a atender pessoas na comunidade que estavam nessa situação para evitar que elas fossem parar nas ruas e aumentando o número de pessoas lá. A gente ouve direto, assim, várias histórias, né? Então, uma das coisas que chocou bastante a gente é chegar na rua e ter famílias inteiras, coisas que não tem, porque o público né, que hoje vive em situação de rua geralmente são homens, quando muito um casal, uma criança só, bastante cachorro, a gente não vê famílias inteiras, né, na rua, é muito difícil, essa galera tá mais mesmo em comunidade.
E com a pandemia, a gente começou a ver calçadas lotadas de família, com criança, com pessoas idosas, muitas vezes idosos acamados, que tinham movimentos limitados por causa de alguma doença. Então, esse cenário para a gente foi bastante chocante, né, de ver esse número tão grande de pessoas completamente sem socorro e sem amparo na rua e sem perspectiva de melhora nenhuma, né? E depois são histórias muito pessoais, assim, de pessoas que foram perdendo as coisas aos poucos, né? E perderam família, tiveram que se separar de familiares, porque as pessoas se dividiram, às vezes, em algumas casas e elas acabaram indo para a rua. Mas eu acho que, não sei se a Lari concorda, mas o mais chocante foi ver esse aumento do número de pessoas passando fome mesmo na rua e também nas comunidades, porque, né, o dinheiro que entra eu pago o aluguel do meu barraco, mas eu não tenho o que comer. Então, são famílias que hoje dependem inteiramente de doações para conseguir se manter, né? E nessa última ação que nós fizemos, na minha rota, que foi a Rota Luz, ali na Avenida Brigadeiro mesmo, em frente ao Banco do Brasil, tinha uma família inteira. Tinha uma senhora com o esposo e tinha 3 crianças, tanto que uma estava amamentando, ela estava deitada. Ela pediu bastante água para a gente, para ela poder fazer leite em pó para as crianças. E tinha outros 2 casais do lado, família inteira. Cachorro, gato, família inteira. Para apoiar o gás, a gente tem algumas maneiras, né? A gente tem uma plataforma online, porque hoje o gás ele sobrevive de doações, né? A nossa operação hoje ela é uma operação cara por conta dos atendimentos às comunidades também. Então, o nosso ticket médio mensal é de R$70 mil, para a gente conseguir atender 7 mil pessoas em situação de rua mensalmente e 1.500 famílias todos os meses ali com cesta básica. Cesta básica e vários outros itens. Então, a gente leva ração para os bichinhos também, nas comunidades, né? Itens de higiene, a gente leva absorvente para as mulheres, fraldas para as crianças. Então, são várias necessidades que são tão importantes quanto o alimento também, e que muitas vezes não são notadas. Então, o nosso ticket médio hoje é de R$70 mil para manter esse número de atendimentos. Então, hoje a gente tem as nossas maneiras de arrecadação. Uma plataforma online no Apoia-se, que o endereço é apoia.se/Instituto Gás, que são doadores recorrentes, e 100% do dinheiro que a gente arrecada lá vai para a rua ou vai para a comunidade. A gente tem depósitos diretos na nossa conta corrente também, via Pix ou transferência, e uma linha de produtos do gás, camiseta, boné e tudo mais, que quando você compra um produto desse também 100% do lucro é revertido para as nossas ações, para a manutenção dessas ações, né, e dessas famílias. A gente não tem hoje apoio governamental, nenhuma ligação com instituição religiosa ou com empresas. A gente recebe apoios muito esporádicos de empresas, principalmente na pandemia, né, que teve um movimento bacana da iniciativa privada na doação de cestas básicas, principalmente, mas a gente não tem nada recorrente. Então, essas são as 3 principais maneiras de manutenção financeira da ONG. Um momento muito delicado, né, de país econômico e social, principalmente. A gente está, sim, num caos social, acho que as pessoas ainda não se deram conta. O Brasil, ele sempre foi castigado, a gente se acostumou a ver pessoas em situação de miséria no país. Infelizmente, o brasileiro médio acha isso normal, né? A gente se acostumou a ver pessoas na rua e você desvia o olhar, você pula. A gente acostumou a ver pessoas pedindo coisas no farol. É comum a gente ver pessoas em favela e brigando por alimento. A gente se acostumou a ver isso, acabou meio que normalizando essa situação. O que aconteceu agora na pandemia, que a pandemia escancarou ainda mais essa divisão social que a gente tem no país, criou-se um abismo entre pobres e ricos, entre pessoas que têm acesso e pessoas que não têm acesso. Quem tinha pouco perdeu tudo, quem não tinha nada não tem, assim, nenhuma possibilidade de sobrevivência hoje. Então, eu acho que a gente, como sociedade, precisa se mobilizar e não endurecer tanto o coração com julgamentos e preconceitos em relação ao porquê dessas pessoas estarem nessa situação, mas estender um pouco a mão, né, e ajudar. Sociedade, se cuidem, tomem vacina e vai Corinthians. Bom, de saúde, lembra aí da população que tá mais precária aí, de vez em quando dá uma passada aí, né, para poder dar atenção, né, que só de vez em nunca não vai.
Vou deixar um poema para vocês aqui que chama-se Amargura. As lembranças me abraçam, seu abraço amargo com gosto da saudade cruel. Mais uma vez, lágrimas vertidas por uma alma solitária lutando noite adentro contra sentimentos esquecidos. As lembranças que já não temos, gritando por que aquilo que era tão belo pereceu, apodreceu, junto com as lembranças que me abraçam.